meio torto. Não, tá bom. Ah, sem neuro, né? Liberte do toque. Transtorno obsessivo compulsivo, fora. Oi, Jonis, boa noite. Boa noite. Seu Jones, como o senhor tá? Tá tudo bem? Dona Eliane. Boa noite, bom dia, boa tarde. Oi, Cris. Diego. Que Deus abençoe a tua vida, tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Paz, Dona Rosa. Glória a Deus. Boa noite a todos aí. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Vamos lá. Deus é bom. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui para falar um pouco sobre família e sua estrutura cristã. Amém? Hoje nós temos um assunto muito importante, principalmente nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, doença, violência, tanta coisa acontecendo junto aí fora. E o tema que a gente vai abordar aqui na palavra, a gente vai ler alguns textos que falam sobre esse tema. Famílias blindadas por Deus. Amém. Famílias protegidas por Deus, guardadas por Deus. Nós vamos falar sobre esse tema hoje, para que a nossa fé ela aumente. Nós precisamos dessa fé, precisamos compreender que Deus é o nosso protetor. Amém. É aquele que nos guarda, aquele que nos protege em todo o tempo. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir para que o Senhor traga a sua palavra, o seu Espírito e principalmente a sua presença na nossa casa, na nossa Amém. vida, no nosso coração. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. entregar ao Senhor o nosso dia, a nossa vida, Amém, Paizinho. tudo que nós fizemos, Sim, Pai. tudo que nós vivemos, passamos e sentimos, entregamos Sim, tudo Paizinho. isso nas tuas mãos. Qualquer ansiedade, qualquer tipo Verdade, de preocupação, de devaneio, tudo aquilo que distrai, tira a atenção Sim, Paizinho. da tua voz e da tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Remove da nossa vida, quebra, Senhor, todo jugo, todo peso, Amém, o Pai. cansaço e nos ensina, Pai. Só o Sim, Senhor Pai. pode nos ensinar, mais ninguém pode nos ensinar. Verdade, Pai. É só o Senhor para nos ensinar. Então verdade. venha nos ensinar, Pai. Fala conosco através da tua palavra, abre os nossos olhos e ouvidos, Amém, o Senhor. nosso coração, Pai. Seja tocado pelo teu Espírito Santo. Nós queremos crescer espiritualmente, sabemos que o crescimento vem pelo conhecimento. Sim, Então, Pai. o conhecimento vivo, Senhor. É isso que nós queremos, e não uma letra morta. Então, Senhor, opera Sim, Pai. nessa noite a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Nos livra também da influência do maligno. Amém. Cobre a nossa vida, a nossa casa. Cobre, Senhor, com o sangue do Cordeiro, todas as áreas da nossa Sim, vida. Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, meu irmão. A gente vai ler aqui um texto. É um texto que fala sobre proteção. Amém. Está lá em Zacarias capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 5. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre e fala a este jovem: Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, Zacarias, ele está tendo uma série de visões, de revelações, Amém. e ele descreve essas visões e revelações
nessa carta, nesse livro que ele escreveu, né, ele está descrevendo aqui um anjo que foi falar com ele. E na época que Zacarias está recebendo essa revelação, Jerusalém estava em ruínas, né? Um problema de juízo que Jerusalém teve, que aquele povo teve, fez com que Jerusalém fosse destruída, fosse saqueada, fosse tomada, e o povo, as pessoas que moravam ali, fossem esparramadas, fossem espalhadas. E aí Zacarias começa a receber a revelação, começa a receber palavras, né? E uma dessas palavras está aqui dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Jerusalém era uma cidade, como cidade, na antiguidade, a cidade era conhecida por ter muros ao redor. Os muros eram principalmente, eles eram construídos para proteger os habitantes daquela cidade de qualquer tipo de inimigo que viesse para saquear a cidade, para tomar a cidade. Então as cidades eram conhecidas pelas muralhas e as aldeias não. As aldeias eram um ajuntamento de casas, de choupanas ou de tendas, onde as pessoas moravam ali. Mas não havia muros, não havia proteção alguma. Qualquer pessoa que viesse podia passar no meio daquela aldeia, né? E o que Deus está falando aqui, o que esse anjo está profetizando: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Jerusalém vai ser habitada exatamente como as aldeias sem muros, que apesar de não ter muros, as pessoas naquelas aldeias se sentem seguras. Amém. A segurança delas não está no muro físico. Glória a Deus. Não está na muralha, a altura da muralha, né, aquela edificação de pedras. Não. Né? Jerusalém será habitada como aldeia sem muros. As pessoas moram ali, dormem ali e não temem ser assaltadas, não temem ser tomadas por Amém. outros inimigos, por outras nações. Por que isso vai acontecer? Deus está explicando: porque eu lhe serei um muro de fogo ao redor. Amém. Eu serei um muro de fogo ao redor. Essa é a proteção de Deus. Ser um muro, Amém. uma muralha de fogo ao redor de uma cidade. Então a cidade de Jerusalém, ela foi escolhida por Deus. E como ela foi escolhida por Deus, Deus começa Amém. a trazer proteção sobre aquela cidade. Amém? Então grava bem isso. Deus escolheu uma cidade e na cidade moram muitas famílias. Amém. As cidades é onde as famílias se formam, é onde as pessoas acabam crescendo com as suas famílias ali e filhos vão casando com as filhas das outras famílias, formam novas famílias. Essa é a dinâmica do crescimento de uma cidade. E o que o Senhor está falando literalmente é que Ele vai proteger Amém. essa dinâmica, vai proteger as famílias, vai proteger os novos casamentos, vai proteger os casais que já têm idade e vai proteger os casamentos Amém. das pessoas que estão casadas aí, vai proteger os filhos. Então o Senhor, Ele promete na sua palavra que Ele mesmo seria um muro de Amém. fogo. Glória a Deus. Amém? Então esse muro de fogo impede a invasão dos inimigos, principalmente dos demônios, né? Daquilo que vem da parte dos demônios. Eles não conseguem chegar, e a Bíblia fala que o Senhor Deus é um fogo consumidor. Amém. Né? Está escrito na palavra: nosso Deus é fogo consumidor. Então Ele pode consumir os nossos inimigos, Amém. Ele pode consumir qualquer enfermidade, Ele pode consumir qualquer um que se aproxima com a intenção de destruir a nossa Amém. família, destruir a nossa casa, destruir a nossa saúde, destruir as finanças, destruir o relacionamento conjugal. Então o Senhor é a nossa proteção. Eu creio. Ele é a nossa proteção. Amém? Por isso nós precisamos crer na promessa, crer na palavra. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E uma das manifestações de Deus é a sua proteção. Amém? Deus é bom? Deus é bom. Outra coisa está no livro de Jó. E aí é uma história mais
focada na família. Jó, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10, diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, o Senhor, Deus falando com Satanás, falando com Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste com uma cerca, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Aqui nós temos o livro que é tido como o livro a história mais antiga da palavra de Deus, da Bíblia. A história de um homem chamado Jó. E a história começa falando do mundo espiritual, né? O diabo chega diante de Deus e começa a questionar a Deus a respeito daquilo que Deus tem feito na vida e na família de Jó. O Senhor não cercou tudo que ele tem? Você acha mesmo que ele teme ao Senhor em vão? É à toa que ele teme ao Senhor? Ele teme ao Senhor por causa da sua prosperidade. Ele teme ao Senhor por causa da saúde, que o Senhor tem protegido a família dele de qualquer tipo de ataque na saúde. Tem protegido os seus bens. Os seus bens se multiplicam sobre a terra. Então, eu quero que você grave bem essa história, por quê? Porque nós estamos vendo aqui o resultado da proteção de Deus. Esse é o resultado da proteção de Deus. Quando Deus ele protege uma pessoa, quando ele protege uma família, essa família ela apresenta resultados diferentes. Ela apresenta um ambiente diferente, um ambiente de crescimento, um ambiente de prosperidade, um ambiente onde tudo está seguro. E essa sensação de segurança ela é importante, principalmente para os filhos, para as crianças, para a esposa. A esposa ela deseja sentir essa segurança, ela quer segurança, ela quer se sentir segura com aquele homem que ela casou. Então, Jó tem uma aliança com Deus e ele mantém a sua aliança, mantendo a sua vida em retidão e integridade. Deus não o abençoou à toa. Deus não fez isso. Deus não colocou uma cerca ao redor de Jó e da sua família porque ele achava Jó bonitinho. De maneira alguma. Ele fez isso... Obrigado. Ele fez isso, meu querido, porque o Jó não dava espaço para o inimigo agir. Não tinha brecha no muro dele. Não tinha brecha. Deus colocou a muralha, Deus colocou a cerca ao redor de Jó e de seus filhos. E não tinha como Satanás entrar na família, entrar nas finanças, entrar na saúde de Jó. Não tinha como. Por quê? Porque é muito simples. O Jó temia a Deus. Amém. Muito simples. Quando os filhos de Jó faziam festa de aniversário da irmã, da prima, da tia, faziam alguma festa, o Jó, ele tinha uma preocupação. Ele falava assim, quem sabe eles tenham amaldiçoado a Deus no seu coração. Quem sabe isso tenha passado dentro do interior dos meus filhos. Então, eu preciso orar, eu preciso interceder, eu preciso buscar a Deus. Por quê? Porque eu não posso deixar que uma maldição ela encontre raízes dentro da minha família. Pouso, né? Pouso. Então ele orava continuamente a Deus. Ele tinha uma vida no altar do Senhor. E Satanás fala assim, eu não posso tocar na vida dele, não posso tocar na saúde, não posso tocar na família, não posso tocar no dinheiro, não posso tocar em lugar nenhum de Jó. Tudo que tem a ver com Jó tá cercado por Deus. E isso é muito importante. Então esse ambiente ele foi criado por Deus,
mas ao mesmo tempo ele foi mantido por Jó. É interessante que foi o posicionamento de Jó, né? Porque não fala que a família, a esposa, os filhos, né, se posicionaram. Exatamente, Jó foi um atalaia, né? Ele se posicionou ali, né? Então, Jó manteve a sua vida no altar. Independente da festa dos seus filhos, independente da idade dos seus filhos, independente da sua esposa, Jó mantinha a sua vida no altar. Isso gerava ao redor dele e de tudo que tinha a ver com ele um ambiente de segurança, um ambiente de paz, um ambiente de sossego, tranquilidade. Então Jó era tido como um dos homens mais ricos do mundo na época dele. E um dos homens mais sábios também. Não foi tão sábio como Salomão era, mas ele era um homem muito sábio. As pessoas vinham se aconselhar com Jó. Por que as pessoas vão se aconselhar com Jó? Porque ele tinha resultados na sua casa, na sua família. Uma referência, né? Uma referência. Então, quem não quer estar próximo de uma família, quem não quer estar convivendo com uma família que tem um ambiente de segurança, né? Na realidade, as pessoas, elas acabam adotando as famílias aonde elas se sentem seguras, né? Por isso, muitas casas, elas são visitadas por terceiros, que não são familiares de sangue, mas são pessoas que acabam encontrando ali um ambiente que elas não têm na casa delas, né? Elas não têm esse ambiente de segurança, de paz, e aí elas acabam visitando aquela família, acaba até sendo meio inconveniente, mas é ali que elas se sentem em segurança, é ali que elas se sentem em paz, é ali que elas sentem que é um ambiente tranquilo, sem confusão, né? Um ambiente onde você pode prosperar, onde você pode frutificar. Esse é o ambiente da casa de Jó. E pelo fato de ele interceder, né? Ele trazia a presença do Senhor, né? Um incenso suave por meio da oração, né? Exatamente. Então, olha só que tremendo. Um ponto importante que a pastora Cláudia está falando. O incenso, a vida no altar, né? Como Jó se apresentava diante de Deus, ele lidava com a maldição antes dela se instalar. Quem sabe meus filhos tenham amaldiçoado a Deus? Quem sabe? Então, quando terminava as festas, quando terminava os eventos lá na casa dos filhos do Jó, ele sabiamente, ele ia tratar com uma possível maldição, uma possível brecha, um possível pecado. E aí está um ponto importante na família, né? Às vezes, a maldição, ela não é tratada como ela deveria ser tratada. É como se fosse automático. Não, a gente... eu não acredito em maldição, não acredito em nada disso. E aí, as pessoas acabam não orando sobre as maldições. Mas o que é uma maldição? Maldição é uma palavra proferida, uma palavra dita. Essa palavra, ela tem um poder de destruição de uma casa, de um casamento, de uma família. Palavras, a Bíblia fala que morte e vida são no poder da língua. Está no poder da língua. E sabe o que me veio agora? Satanás, ele tentou, né? Fazer alguma coisa contra Jó e não conseguiu. Sim. Então, eu tenho assim a impressão de que ele tinha discernimento, porque provavelmente Satanás lançou muitas setas contra os filhos e tudo mais, e Jó discernia essa situação. É verdade. E aí, como se os filhos achassem que fossem pensamentos deles, e por isso que ele fala da questão de sondar o coração. Sim. Então, é questão assim, não tinha brecha, porque Jó intercedia, Jó tinha um posicionamento de temer a Deus, né? de respeitar, de confiar em Deus, mas a mente humana pode deixar essas setas entrarem. Sim, pode se instalar dentro da mente das pessoas. Então, uma questão é o posicionamento espiritual, outra coisa é a questão da alma
está blindada, e essa era a intercessão de Jó, para que essas setas de maldição não entrassem e os filhos acreditassem nisso. Né? Para amaldiçoar Deus, quer dizer assim, eram palavras certas contra Deus, né? Contra Deus. E também em momentos de festa, porque assim, quando está tudo bem, né? É fácil achar que o mérito é seu, que não foi Deus que propiciou aquele ambiente, sim, né? Então, tomar a glória para si. Exatamente, era um momento oportuno, né? Amém, meu querido? Então, tudo isso, né? Essa questão da mente humana, o coração humano, tem que ser tratado. Tem uma discussão por aí falando de tratamento precoce, tratamento preventivo. O tratamento preventivo está aqui, ó. O Jó fazia tratamento preventivo com a sua família. Glória a Deus. O problema é que a gente não faz o tratamento preventivo, a gente faz o tratamento corretivo. Ou seja, depois que aconteceu o fato, depois que a doença entrou na família, depois que a miséria entrou na família, aí a gente vai orar, aí a gente vai buscar, aí a gente vai na igreja, aí nós vamos fazer uma campanha aí no monte, aí a gente vai ler Bíblia e profetizar, a gente vai começar a usar a nossa fé. Né? O Jó fazia diferente, ele não esperava as coisas darem errado para poder orar. Ele tinha crédito, né? Tinha crédito. Então o que ele fazia? Ele começava a orar preventivamente. Tratamento precoce da maldição, para que ela não se instale e não cause morte. Maldição causa morte. Maldição causa miséria, doença. Maldição causa desemprego. Causa uma série de problemas, causa divórcio, causa brigas, tapas. Maldição causa uma série de situações ruins. Inclusive emocionais, né? Sim, doenças emocionais. Baixa autoestima. Depressão. A pessoa não se sente capaz. Tudo isso pode ser causado por maldição. Né? Então, imagina a pessoa falando assim, eu estou ficando louca. O que ela está fazendo? Ela está se amaldiçoando. Ela está amaldiçoando o seu próprio cérebro. Não é? E nós, brasileiros, ocidentais, a gente não tem muita preocupação com aquilo que a gente fala. A semântica. A gente acaba falando e soltando palavras no mundo espiritual e não nos preocupamos que essas palavras podem nos destruir. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse. Você disse, estou ficando louco? Então, o espírito de loucura começa a se aproximar, porque você está chamando ele para a tua vida. Você está chamando o espírito de loucura, vai começar a desenvolver ali uma raiz por causa da palavra. Não, e tem gente que fala, a minha dor de cabeça, toma posse de algo, de uma maldição, né? De uma enfermidade, de um problema. Por isso que Jó falava assim, quem sabe os meus filhos, até dentro do coração, amaldiçoaram a Deus. Quem sabe a minha família está amaldiçoando, quem sabe? Ou seja, Jó tem que tratar com as palavras e os pensamentos de maldição da família dele, dos filhos dele. Ele trata isso de maneira prioritária. Ele não deixa a coisa ficar ruim. Ele não espera acontecer aquilo que é ruim. Quem sabe Jó podia falar assim, olha, se eles amaldiçoaram a Deus, o problema é deles. Eles são adultos, são maduros, eles decidem a vida deles, é problema deles, podia lavar a mão e tudo bem. Mas Jó não deixava isso acontecer. Jó falava assim, eu preciso tratar preventivamente as maldições que talvez alguém tenha dito, alguém tenha falado numa dessas festas. Eu preciso lidar com as palavras de maldição, com os pensamentos de maldição. Então isso trazia um ambiente de segurança, porque alguém no mundo espiritual está gerando essa proteção diante de Deus. Então Deus traz a proteção. Deus sempre vai nos proteger. Amém. Deus guarda, irmão. Deus protege.
Mas às vezes é aquela coisa, né? Às vezes nós estamos pendurados por um fio, mas a gente ainda fica chacoalhando para ver se rebenta o fio, né? Aí a gente precisa da misericórdia de Deus. Então a proteção de Deus, ela depende de uma cooperação humana. Amém. Né? Deus vai proteger. Mas se o homem começar a pecar, se o homem começar a amaldiçoar, se o homem não tratar a sua casa espiritualmente, se ele não tratar as maldições que foram lançadas na sua casa pela sua própria família, vai começar a se instalar um problema. O diabo vai conseguir entrar na vida daquela pessoa ou naquela família. Tudo isso fruto da falta do tratamento preventivo. Ou seja, depois que a situação já entornou, depois que todo mundo está querendo ir embora, depois que todo mundo quer se separar, depois que o filho, depois que a filha, depois que tudo aconteceu de ruim, aí a gente começa a orar e pedir a intervenção divina. Deus está elogiando Jó porque ele é um homem íntegro e justo. Mas Deus elogiava Jó porque ele lutava para manter essa integridade, essa justiça, não só na vida dele, mas também dentro da sua casa. Até porque, assim, não dá para você ser feliz se as pessoas ao seu redor, principalmente seus familiares, não estão bem, né? Exatamente. Se a família está ruim, irmão, o ambiente está ruim. Quem aguenta viver numa casa onde está tudo ruim? Né? Só para você ter uma ideia, o Jó teve um problema atrás do outro, porque Satanás foi tocando e foi roubando, matando, destruindo. Foi o que ele fez na vida de Jó. No final sobrou Jó doente e a sua esposa. A esposa de Jó não foi tocada pelo diabo. Ela não foi tocada. A Bíblia não fala se ela ficou doente. Não fala nada. A Bíblia só fala que ela ficou amarga. E a própria mulher do Jó cria um ambiente de maldição e fala assim: por que você conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, olha só o ambiente que se instalou por causa da maldição. E a própria esposa de Jó tentando fazer o Jó amaldiçoar a Deus. Tentando fazer o Jó amaldiçoar a Deus. Então, o que é isso? Jó tinha preocupação que a maldição não entrasse. E a sua própria esposa fala para ele: amaldiçoa o teu Deus logo e morre. Ela foi, na realidade, usada por Satanás, né? Usada por Satanás. Amém? Por quê? Porque abriu um espaço. Satanás, ele vai agir aonde ele tem espaço para agir. E nós, mulheres, né, precisamos ter sabedoria e agirmos como mulheres virtuosas, né? Mulheres que a gente fez, né, um voto na alegria, na tristeza, nas adversidades, enfim. E nós temos que ter sabedoria de lançar palavras de bênção, palavras de transformação, palavras de restauração e não palavras de morte, de maldição, de destruição. Então, as nossas bocas precisam ser bocas proféticas da palavra de Deus, né? E por isso a importância nós falamos até na semana passada, de conhecer a palavra, de usar, né, da palavra como um instrumento vivo, como um manual de vida, né? Exatamente. A Bíblia fala para a gente abençoar e não amaldiçoar. Salmo 18, versículo 2, diz assim a palavra: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, para que o Senhor possa blindar a sua casa, a sua família, possa blindar a minha casa, a minha família, Ele tem que ser o nosso escudo, Ele tem que ser a nossa proteção, Amém. Ele tem que ser a nossa rocha, o nosso rochedo, a nossa segurança, ela está no Senhor, né? Então eu quero que a gente pense um pouco sobre esse ponto, porque Davi falou assim: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela. Amém. Ou seja, aonde eu tenho proteção, muros
me cerca. Quando eu estou no Senhor, o Senhor é aquele que me cerca Amém. de muros, a minha cidadela. O meu libertador é aquele que me liberta. Não existe qualquer outra pessoa na face da terra que possa ser o meu escudo, a minha rocha, o meu libertador, Amém. a minha cidadela. Nenhuma pessoa pode nos dar a proteção que nós precisamos nessa terra. Nenhuma pessoa, meu irmão. Nenhuma. Então, se você coloca uma pessoa para ser a sua rocha, você está colocando areia debaixo da tua casa, você vai afundar. Se você coloca uma pessoa para ser a sua cidadela, a sua proteção, você vai ficar desprotegido. A proteção vem do Senhor. A proteção vem do Senhor e só do Senhor. Ah, mas um homem não pode proteger? Não. Deus pode usar uma pessoa para te proteger. Deus pode usar um policial militar para te proteger do ladrão. Mas é o Senhor que é a tua rocha. É o Senhor que vai proteger você. Deus pode usar um exército de homens para te proteger, mas é o Senhor que move os exércitos. Amém. É o Senhor dos exércitos que vai fazer tudo isso. O problema é quando a gente tira o Senhor do centro e coloca o homem como centro. Esse é o problema. Quando eu considero que uma outra pessoa possa ser o meu escudo, isso não é verdade, irmão. Isso é algo totalmente danoso para a nossa fé. É ilusório, né? Ilusório. Então, o homem não pode me proteger. O homem não pode me guardar. O homem não pode trazer sobre a minha vida segurança. Não pode, irmão. O máximo que nós conseguimos fazer é orar uns pelos outros. É fazer o que Jó fazia. Jó não era a proteção. O Senhor era. Jó apenas intercedia pela sua casa. Ele orava e ele pedia para o Senhor o quê? Senhor, perdoa os pecados que talvez eles tenham cometido. Perdoa as maldições que eles tenham falado e protege a nossa casa. Guarda a nossa casa. Por quê? Porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é nosso baluarte. É no Senhor que eu confio. E o Jó falava que talvez eles tenham proferido porque assim, a postura de Jó não era de julgar, né? Sim, é verdade. Porque quando a gente julga, é difícil a gente interceder por alguém que a gente julga que fez coisa errada, que está errado, né? Então essa postura de Jó de não julgar é fenomenal. Sim. Jó tinha uma consciência muito clara. Ele sabia que do coração humano procediam as maldições. Ele sabia que o ser humano, sem Deus, é um ser caído e que suas palavras vêm de um coração caído. A natureza humana é exatamente isso. Então Jó tinha que tratar com o resultado da natureza humana. A nossa natureza humana é uma natureza caída. E nós precisamos mortificar a nossa carne. Precisamos acabar, né, crucificando as paixões, os desejos e tentar controlar a nossa boca, a nossa língua. Então Jó não vacilava nesse ponto. Não. A pastora Cláudia falou. Não, eu tenho que cuidar, por quê? Porque os meus filhos são seres humanos. Eles têm uma natureza humana. Então eu tenho que orar continuamente. Por isso a palavra de Deus fala, assim fazia Jó continuamente. Ele não orava uma vez por ano, ele não orava na passagem de ano, ele não orava no domingo, ele orava continuamente. É o que Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Isso. Quando você ora continuamente vai ter proteção. Por quê? Porque você está em contato com Deus, está, Senhor, eu estou invocando o teu nome aqui. E assim, se eu enxergo o Senhor como meu libertador, ele vai me libertar. Se eu enxergo o Senhor como rocha, ele vai ser a minha rocha. Amém. O Senhor é o grande eu sou, ele vai se apresentar da maneira que eu creio nele. Amém. Se você crê em Deus como libertador, você vai ser livre, porque ele pode te libertar, é o único que pode te libertar. Amém. O único. Né? Eu posso profetizar sobre a tua vida, mas
Quem vai te libertar é o Senhor. Posso orar pela tua vida. Quem vai curar é o Senhor. Amém. O Senhor é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? A Bíblia fala assim, olha, porque tanto o querer quanto o efetuar são de Deus. Amém. Então, o Senhor é a tua proteção. Amém? Se o teu coração está com medo, é porque a tua proteção não está no Senhor. Se o teu coração tem medo, nós estamos numa época de muito medo. As pessoas estão com medo de pegar doença, medo de ser assaltada, medo dos outros seres humanos, medo do diabo, medo da Covid, medo medo dos políticos, medo do presidente, medo da esquerda, medo da direita, medo. Esse medo, ele está paralisando as pessoas, está detonando a fé das pessoas. O medo é inimigo da fé. E logo abre brechas, né? É um espírito. No muro aí. Exatamente. É como se você falasse para Deus assim: o Senhor não pode me proteger. É literalmente o medo. Quando você tem medo, você está dizendo para Deus assim: o Senhor é muito fraco. Você está dizendo para Deus que ele é fraco? Não. Você está olhando para Deus e não está achando que ele pode te proteger. Você não tem essa fé. Então, nós precisamos ler esse texto em voz alta. Por quê? Por que em voz alta? Porque é uma religiosidade? Não. É porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu preciso ler que o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é meu baluarte. Quanto mais eu declaro, quanto mais eu falo isso, mais a minha vida vai encontrar segurança. Amém. O medo vai indo embora. Porque você está agindo com um espírito diferente do que o espírito de medo. Contrário, né? Contrário. Amém, meu querido? Então nós precisamos crer em Deus como o nosso protetor. Amém. Amém? Outro texto tremendo diz assim a palavra, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção. Amém. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha que forte isso. Você vai sair da tua terra, da tua parentela. Você vai sair da tua segurança. E da comodidade. E do conforto, da comodidade. Então, Abraão, você vai sair da onde você se sente seguro. Por quê? Porque eu vou te proteger. É literalmente isso que Deus está propondo para Abraão. Você precisa trocar aquele que te protege na terra por aquele que te protege no céu. Você quer trocar? Se você trocar, todo mundo que te amaldiçoar será amaldiçoado. Todo mundo que te abençoar será abençoado. Eu vou abençoar aquele que te abençoar e eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. Então, que tipo de palavra é essa, meu querido? Né? Quando Deus chama Abraão, uma das questões mais importantes para que Abraão pudesse tomar uma decisão de andar com Deus é que Deus seria aquele que o protegeria. Protegeria ele, a Sara, o Ló, todas as coisas que ele tinha. Então Deus falou assim, olha, eu vou fazer algo, eu vou gerar um ambiente de prosperidade, vou gerar um ambiente de multiplicação, sua família vai crescer, sua família vai se multiplicar, você vai ter filhos, e depois seus filhos vão crescer, né? E eu tenho uma promessa que vai alcançar outras gerações. Amém. Ele não está protegendo apenas um homem, e ele não está protegendo apenas um casal. Ele está protegendo toda uma descendência, irmão. Amém, amém. Quando Deus protege uma pessoa, Ele protege a descendência. Quando Deus guarda uma pessoa, Deus guarda a descendência. E uma coisa interessante é que a aliança de Abraão com Deus e de Deus com Abraão trouxe essa proteção sobre tudo que Abraão tinha. Amém.
Né? Tanto é que você vai ver Abraão andando na história de Abraão, você vai lendo e você vai falando, mas aquele errou, mas aquele errou. Pois é, mas aquele que se levantou contra ele teve que voltar atrás. Foi amaldiçoado por Deus. Então, isso é proteção. Quando você tem aliança com Deus, Deus cuida de tudo que está envolvendo a tua vida. Você tem aliança com Deus? Se você tem aliança com Deus, Deus tem aliança com você. Amém. E com quem você tem aliança? Amém. Amém. Então você tem aliança com Deus. Se você tem aliança com Deus, Deus vai proteger quem tem aliança com você. A primeira pessoa é a tua esposa. Amém. Ou teu marido. Amém. Deus vai aliançar vocês. Não vai aliançar somente uma pessoa. Deus aliançou Sara nessa promessa. Deus aliançou a Sara nessa promessa. Amém. Então, tudo que é teu, para estar debaixo da aliança de Deus, da proteção de Deus, você precisa ter aliança com Deus. O Jó tinha aliança com Deus. O que o diabo falou? Tudo que você tem, tudo que ele tinha, estava protegido. Amém, pastor? Amém, pastor. E essa questão de aliança, né, é uma decisão. Ninguém se aliancia sem querer, né? Tem que tomar a decisão de querer se aliançar, né? Exatamente. Aliança feita por duas partes, meu irmão. Então, Deus não força ninguém a ter aliança com Ele. Deus não força ninguém. Ele sempre vai colocar uma opção na tua frente e na minha frente. Você pode escolher a bênção ou a maldição, você pode escolher a vida ou a morte. A escolha é tua, a escolha é minha. Né? Deus é tão cavalheiro que você pode escolher entre a bênção e a maldição. Não, e Ele quer que nós o amemos, né, espontaneamente, né? Sim. Não quer... Alguém gosta de forçar alguém para que nos ame, né? Não tem graça alguma. É. Né? Então Ele quer deixar espontâneo, né, de fato. Exatamente. Espontaneidade. Deus é bom. Eu vou ler outro texto aqui em Deuteronômio. Está escrito assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, quando saíeis do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Números 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Esse caso é o caso de Balaão, que recebeu dinheiro para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo. Mas ele conseguiu amaldiçoar? Não. Cada vez que ele liberava uma palavra, a palavra que saía era de bênção. Porque Deus blindou o povo de Israel. Então, cada vez que uma palavra é liberada sobre a tua vida, você que tem aliança com Deus, você que tem Ele como escudo, você que tem uma vida de altar, cada vez que uma palavra é liberada contra a tua vida, Deus transforma essa palavra contra a tua vida em uma palavra a favor da sua vida. É isso que a história de Balaão me revela. Amém. Quantas pessoas já falaram mal de você, desejaram o teu mal, te amaldiçoaram e você está aí de pé? Quantas pessoas falaram mal de você? Não é, pastor? Com certeza. Amém. Então, é muito importante, irmão,
nós temos essa aliança com Deus. Porque quando nós temos aliança com Deus, quando nós temos a fé de que Ele é o nosso escudo, uma pessoa fala mal de você, aquilo que ela falou mal, Deus transforma em bem. Ele transforma a maldição em bênção. Então Deus, eu acho que Ele é o único capaz de transformar o poder da palavra. Com certeza, né? Porque Ele é o verbo, né? Ele é o verbo. E o verbo é uma ação. Uhum. Né? Ele tem o poder de agir, né? E transformar a palavra. Amém. Glória a Deus. Deus é o único que pode transformar maldição em bênção. Tem gente que fala mal da tua família porque tem inveja da tua família. A inveja é um espírito, mas é também uma obra da carne. Então as pessoas falam mal das outras porque têm inveja. E o que é inveja? É querer, né? Destruir o que o outro tem, querer ter o que o outro tem, já que não pode, é querer destruir o que o outro tem, né? Sim. Aí a pessoa faz o quê? Ela amaldiçoa. É, porque ela cobiça, né? Uhum. Por mais que você ache que você não tem nada, irmão, tem gente que quer o que você tem. Ou tem gente que quer o que você é. Quer estar no teu lugar. É impressionante isso. Então, quando os moabitas, os amonitas, viram Israel chegando, se multiplicando, com promessa para conquistar a terra de Canaã, eles alugaram, eles pagaram uma pessoa, só um profeta, só para amaldiçoar o povo. Mas Deus impediu a loucura do profeta. Ele foi lá, colocou um anjo com uma espada, e se não fosse a mula de Balaão, Balaão teria sido decapitado pelo anjo. E na medida em que Balaão ia falar mal contra Israel, ele esticava a mão e falava assim: olha, eu vou amaldiçoar Israel. Quando ele fazia isso e abria a boca, ele abençoava Israel. Então Deus, ele transforma a palavra que foi liberada contra a tua família, contra a tua vida, ele transforma de uma palavra de maldição em uma palavra de bênção. E ele cumpre a palavra na hora que ele fala que ele perdoa o tempo da ignorância, né? Exatamente. Isso é a manifestação do perdão de Deus, né? É. Glória a Deus. Amém, meu querido? Então, pega esse conhecimento dessa noite, né? Grava bem esses textos bíblicos no seu coração e medita neles, né? Declare a palavra de Deus. Repita a palavra de Deus. Isso não é religiosidade. Você tem que produzir fé. E para produzir fé, você tem que ouvir e ouvir pela palavra. Quando você ouve pela palavra, o teu coração vai se enchendo de fé. E as palavras de Deus, elas vão produzindo mais fé no teu coração. Amém, amém. Então é muito importante que você ouça a palavra, que o Senhor é o teu escudo, é a tua rocha, o teu libertador. Aquele que vai proteger a tua casa, vai proteger a tua família. Na história de Jó, uma pessoa na família tinha essa atitude, tinha essa fé, sabia onde estava a segurança deles. Uma pessoa na família, Deus só precisa de um que creia. Deus precisa de um que profetize, de um que trate as maldições. Né? É o que a pastora Cláudia falou. Maldição sem causa não encontra pouso. E o livro de Oséias fala muito disso, né? Na realidade, ele casou com uma prostituta e só ele se manteve firme ali. Isso. Houve uma restauração, né? Então, às vezes a gente sempre fica... às vezes não, né? Muitas vezes nós dependemos do outro, achamos que o outro tem que fazer alguma coisa, que o outro tem que tomar uma atitude, mas basta você tomar uma atitude para que gere transformação. Exatamente. E nós não temos o poder algum, né, de controlar o outro, de determinar que o outro faça alguma coisa, que ele mude, né? Isso. Tá tudo na mão do Senhor.
Então, meu querido, que você seja essa pessoa, que você vai proteger a tua casa, não como Deus faz, mas como alguém que vai falar com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha rocha. Amém. Eu quero que esse ambiente se transforme num ambiente de segurança, num ambiente de paz. Em parceria, né? Em parceria, exatamente. Deus precisa dos intercessores. Amém. Deus precisa dos profetas. Deus precisa de alguém que creia. Deus só precisa de alguém que creia, meu irmão. Então, que você seja essa pessoa que crê. Que no seu íntimo você tenha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de conversa com Deus. Amém. E Deus vai começar a proteger tudo que tem a ver com a tua vida. Seus filhos estão aliançados com você. Teu cônjuge está aliançado com você. Amém. Suas finanças, tua saúde. Tudo isso faz parte da aliança de Deus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que não vai sofrer nenhum problema? Olha, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia afirma, muitas são as aflições do justo, porque nós vivemos num mundo caído. Mas o Senhor livra o justo de todas elas. Amém. Ele não livra pela metade, não livra 90%, não livra 99%, ele livra de todas. Então, por mais que eu tenha que viver alguma situação desfavorável, todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém, eu creio. Cooperam para o teu bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas vão cooperar para que você seja abençoado. Então, grava esse texto. Tudo vai contribuir para o teu bem. Amém. Amém? Por isso, avaliar a situação que você está vivendo agora, na ótica humana, vai gerar maldição. Porque você vai acabar amaldiçoando a Deus, vai amaldiçoar a palavra de Deus, vai amaldiçoar os pastores, vai amaldiçoar a igreja, vai amaldiçoar tudo que você não pode fazer, amaldiçoar, mas você vai acabar amaldiçoando. Por quê? Porque você não crê na palavra de Deus. Então começa a crer na palavra. Tudo isso que está acontecendo na tua vida vai cooperar para o teu bem. Amém ou não amém? Por quê? Porque Ele é o nosso escudo, a nossa rocha. Amém. Ele é aquele que blinda a nossa família, que blinda a nossa casa. Amém? Deus é bom. Amém, pastora? Deus é muito bom. Quer falar alguma coisa? Não, já falamos. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Vamos colocar nossa família debaixo da proteção de Deus. Porque só Ele para nos proteger. Amém? Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra gera fé no nosso coração. Amém, obrigada. O Senhor é a nossa rocha e nós cremos nisso, Pai. Cremos que o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Eu creio. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa na nossa vida. O Senhor tem nos ensinado dia após dia. Amém. Tanto amém. na saúde quanto na doença, tanto na riqueza quanto na pobreza. O Senhor tem ensinado, Pai, a gente a suportar Amém. toda e qualquer situação, a vencer qualquer situação. Amém. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado. Amém. Obrigado, Pai, porque isso é a tua misericórdia. Amém, isso é o teu Senhor. amor para Verdade, conosco. Pai. Nós te louvamos porque nós podemos glorificar o teu nome. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa toda falta de fé no nosso coração. Sim, Toda Pai, vez que nós perdoa. colocamos a nossa fé nos homens, colocamos a nossa Sim, fé Pai. nas organizações, colocamos fé em tudo aquilo que não é o Senhor, nós pedimos perdão por esse pecado e imploramos, Pai, que o Senhor limpe a nossa vida com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Colocamos o Senhor Jesus como único Senhor e o único Salvador da nossa vida, da Amém, nossa alma, Senhor. da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te Amém. guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Amém? Que Ele proteja a tua entrada e a tua saída. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Fica na paz e até a próxima. Deus te abençoe. Um beijo a cada um aí.